Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para continuarmos com os nossos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Dando sequência aos 4 vídeos de introdução aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, vem essa segunda parte aqui que nos coloca mais em conhecimento de como era a região onde Jesus aparece, né, Galileia, Judéia, todo aquele povo judeu, né, onde Jesus é inserido, onde Jesus prega, né? Então, para a gente entender um pouco mais as falas que estão dentro do Evangelho, a gente precisa ter um conhecimento histórico, geográfico do momento, tá bom? Aqui eles colocam como notícias históricas. Aqui então eu vou ler direto. Para bem compreender certas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles são empregadas com frequência, o que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judaica daquela época. Essas palavras não tendo para nós o mesmo sentido, frequentemente foram mal interpretadas, e por isso mesmo deixaram uma espécie de incerteza. A compreensão do seu significado explica, por outro lado, o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas à primeira vista. Então vamos ver o que é o que, né? Samaritanos. Depois do cisma das 10 tribos, Samaria se tornou a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída por várias vezes, ela foi, sob os romanos, a sede da Samária, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, dito o Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, César Augustus, né, deu-lhe o nome de Augusta, que em grego é Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá, uma aversão profunda datando da separação perpetuou-se entre os dois povos, que afastavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Eles não admitiam senão o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, rejeitando todos os livros que lhe foram anexados depois. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes daquela época. Encontram-se, ainda hoje, samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Naplouse e Jaffa. Eles observam a lei de Moisés com mais rigor que os judeus, e não contraem aliança senão entre eles. Bom, vamos ver aqui, né? Encontram-se ainda hoje. Então esse hoje aqui é século XIX, né? O Espiritismo lá de trás, né? Porque não tem nenhuma referência que isso aqui é moderno. Outro termo, nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto, seja pela vida, seja por um tempo, de conservar uma pureza perfeita. Eles se obrigavam à castidade, à abstinência de álcool e à conservação da sua cabeleira.
Sansão, Samuel, João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, alusão a Jesus de Nazaré. Este foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que da mesma forma que os ebionitas, dos quais ela adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no quarto século. Aí tem os publicanos. Assim chamavam-se, na antiga Roma, os cavalheiros arrematantes das taxas públicas, encarregados do recolhimento dos impostos e de rendas de toda natureza, seja na própria Roma, seja em outras partes do império. Eles eram análogos aos arrematantes de impostos gerais do antigo regime na França, e tais como existem ainda em certas regiões. Os riscos que eles corriam faziam fechar os olhos sobre as riquezas que frequentemente adquiriram, e que, em muitos, eram o produto de exações de benefícios escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje, esta palavra se toma em mau sentido para designar os financistas e agentes de negócios pouco escrupulosos. Disse algumas vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, para uma fortuna de origem desonesta. Da dominação romana foi o imposto que os judeus aceitaram mais dificilmente e o que lhes causava maior irritação, dando origem a várias revoltas e transformando-se numa questão religiosa, porque o olhavam como contrário à lei. Formou-se mesmo um partido poderoso à frente do qual estava um certo Judas, dito gaulonita, que tinha por princípio a recusa do imposto. Os judeus tinham, pois, horror ao imposto e, por consequência, a todos aqueles que estavam encarregados de recebê-lo. Daí sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais poderiam se encontrar pessoas muito estimáveis, mas que, devido à sua função, eram desprezadas, assim como aqueles que com eles conviviam e que eram confundidos na mesma reprovação. Os judeus mais importantes acreditavam comprometer-se tendo com eles relações de intimidade. Os portageiros eram os cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente de arrecadação dos direitos à entrada nas cidades. Suas funções correspondiam aproximadamente às dos guardas alfandegários e dos recebedores de barreira. Eles sofriam a mesma reprovação aplicada aos publicanos em geral. É por essa razão que, no Evangelho, encontra-se frequentemente o nome de publicano unido ao de gente de má vida. Essa qualificação não implicava na de debochados e de pessoas de honra duvidosa. Era um termo de desprezo sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de conviverem com pessoas de bem. Então veja que tudo que era relativo à cobrança de imposto não era aceito pela comunidade em geral. O imposto, de uma certa forma, era visto como um roubo. Fariseus. Do hebreu parash, divisão, separação. A tradição formava uma parte importante da teologia judaica. Ela consistia na coletânea de interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das Escrituras e que se tornavam artigos de dogma. Era entre os doutores objeto de intermináveis discussões, ou mais frequentemente sobre simples questões de palavras ou de forma, nos gêneros das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas que pretendiam ter cada uma o monopólio da verdade
e, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente umas às outras. Entre as seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hillel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre onde se ensinava que a fé não era devida senão às Escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 a 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob Hircânio, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Entretanto, este último, tendo-lhes restituído suas honras e seus bens, eles recuperaram seu poder que conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, época no qual seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de zelo ardente pelo proselitismo, inimigos dos inovadores, eles afetavam uma grande severidade de princípios. Mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, uma paixão excessiva de dominação. A religião era, para eles, antes um meio de subir do que objeto de uma fé sincera. Eles não tinham senão as aparências e a ostentação da virtude, mas, com isso, exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens. Por isso, eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos faziam profissão de crer na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que estimava, antes de tudo, a simplicidade e as qualidades de coração, que preferia na lei o espírito que vivifica, a letra que mata. Aplicou-se durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia e, por conseguinte, fez deles inimigos obstinados. Por isso, aliaram-se aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e fazê-lo perecer. Escribas, nome dado no princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, esta designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam ao povo. Eles faziam causa comum com os fariseus, dos quais partilhavam os princípios e a antipatia contra os inovadores. Por isso Jesus os confunde na mesma reprovação. Sinagoga, do grego synagogue, assembleia ou consagração, ou congregação. Não havia na Judéia senão um único templo, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus para aí seguiam todos os anos em peregrinação para as principais festas, tais como a da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que para lá Jesus fez várias viagens. As outras cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sob a direção dos anciãos, dos escribas ou doutores da lei. Faziam-se aí também leituras tiradas dos livros sagrados, que eram explicadas e comentadas. Cada um podia nelas tomar parte e, por isso, Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus,
As sinagogas nas cidades que eles habitavam serviam-lhes de templos para a celebração do culto. Saduceus, seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em razão a Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem da ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Entretanto, eles acreditavam em Deus, mas não esperando nada depois da morte, não o servindo senão o objetivo de recompensas temporais, ao que, segundo eles, limitava-se sua providência. Também a satisfação dos sentidos era, aos seus olhos, o objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, eles se prendiam ao texto da lei antiga, não admitindo nem a tradição, nem nenhuma interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei, acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Esta seita era pouco numerosa, mas contava com personalidades importantes e se tornou um partido político constantemente em oposição aos fariseus. Bom, agora vem os mais interessantes, na minha opinião, claro. Essênios ou Esseus, seita judia fundada por volta do ano 150 a.C., ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, que habitavam espécies de monastérios, formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e virtudes austeras. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, e acreditavam na ressurreição. Viviam no celibato, condenavam a servidão e a guerra, tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Em oposição aos saduceus sensuais que negavam a imortalidade, os fariseus rígidos para as práticas exteriores e nos quais a virtude não era senão aparente, eles não tomavam nenhuma parte nas querelas que dividiam essas duas seitas. Seu gênero de vida se aproximava aos dos primeiros cristãos e os princípios de moral que professavam fazem algumas pessoas pensarem que Jesus fez parte dessa seita antes do início de sua missão pública. O que é certo é que ele deve tê-la conhecido, mas nada prova que ele se filiou. E tudo o que se escreveu a este respeito é hipotético. Vamos então fazer um pequeno comentário. Não somente os espíritas, como também os Rosa-Cruzes, né, fazem alusão aos essênios e às possibilidades de que Jesus, né, tenha tido algum contato com esse ensinamento, com esses costumes, porque eles se parecem com os costumes de Jesus. Nós vamos ver aqui para frente, quando falar de Sócrates e Platão, que são os gregos, né, que também comunham, né, num pensamento cristão, né? E, portanto, se não pertenceu, com certeza foi-lhe uma inspiração, né? Foi-lhe um segmento que deu-lhe mais amplitude nas suas falas, né? Com certeza, uma doutrina cativante, né? Uma doutrina pregando a vida eterna, então, portanto, se assemelhando perfeitamente a Jesus. E agora, por fim, os terapeutas, do grego terapeuté ou terapeuin, servir, cuidar, quer dizer, servidores de Deus ou curandeiros. Sectários judeus temporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, tinham grande semelhança com os essênios, dos quais professavam os princípios como esses últimos. Eles se entregavam à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era de uma extrema frugalidade.
devotados ao celibato, à contemplação e à vida solitária, formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro que falou dos terapeutas, considerou-os uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensavam que eram cristãos. Fossem judeus ou cristãos, é evidente que, da mesma forma que os essênios, eles formam um traço de união entre judaísmo e cristianismo. Então aqui pouco se sabe sobre os terapeutas, né? Pouco se falou aqui sobre os terapeutas, mas também uma seita, né, que se assemelha perfeitamente ao comportamento de Jesus, né, aos trabalhos de Jesus. E provavelmente, né, quando a gente fala, provavelmente não, na minha interpretação, né, quando a gente fala dos anos que não se sabe que Jesus andou fazendo, eu tenho quase certeza, na minha grande convicção, que é ali que ele está aprendendo, que era com esse povo, né, em Heliópolis, em Alexandria, né, talvez tenha passado pela Grécia, talvez tenha passado pela Índia, sei lá, né, a gente não sabe, né, pode ter conhecido passado por muitos locais da região não tão distantes assim, e com isso fortalecido ainda mais a sua doutrina, né, aquela que viria a transformar o mundo de uma vez por todas. Bom, peço que você, se não está inscrito ainda, como pode não estar inscrito ainda? Se você ainda não está inscrito, se inscreve no meu canal. Dá um joinha. Ah, mas eu não gostei, não acho. Dá um joinha para nós, fortalece o nosso trabalho, né? Tenho certeza que no momento que você estiver assistindo algum vídeo meu, você estará se identificando com a fala e, portanto, querendo fazer parte dessa família, tá bom? Divulgue! E a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Deve a tristeza tirar, e por somente alegria, sei, 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 mágoa, tristeza e rancor, quem gosta ou obsessor, se livrar da coisa grudenta, vivendo